Olá, estamos aqui com mais um Direito em Pauta da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. Estou aqui acompanhada de Isabela Lessa, vice-presidente da nossa escola, e um prazer aqui receber duas profissionais que irão falar sobre um tema bem interessante, né, Bela? Vamos estar hoje discutindo desjudicialização da justiça. Um tema bastante amplo e, para isso, vamos trazer duas feras no assunto. Vamos receber Rebeca Batista, que é advogada, é a presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB e é a coordenadora temática de Direito Imobiliário, Notarial e Registral aqui da escola. E para debater com ela, teremos a querida Renata Cortez, que é tabeliã e registradora civil, é coordenadora de diversas pós-graduações e também tem a honra de dividir com ela um espaço no Elas no Processo, um projeto que também nos dá muito orgulho e carinho. Meninas, bem-vindas. Bem-vindas. E aqui eu tenho que fazer referência, porque Renata Cortez foi a minha professora de graduação. Eu falei para ela, eu disse, meu Deus, ela era bem nova, já competente desde sempre. Então eu não vou me cansar de fazer essa referência, porque afinal de contas somos eternas estudantes. E não tem melhor cargo do que se a gente se gabar que esse, de estudante, não é isso? Então é um prazer estar aqui, Renata, dividir mais esse momento com você. Tenho uma alegria pessoal hoje. Bem, desjudicializar. É até complicado falar esse nome, né? É um nome comprido. Afinal de contas, o judiciário, a gente sabe, não é de hoje, que ele está abarrotado de processos em todas as esferas, em todos os âmbitos. É na justiça estadual, na justiça federal, na justiça do trabalho. Os processos são cada vez mais longos. A gente tem média de justiça federal e estadual que ultrapassam 6 anos. Um processo é praticamente um filho. Aqueles que se estendem não trazem apenas o fator preocupante em relação ao tempo, mas também ao custo que leva para as partes e para o próprio judiciário. O que fazer? A gente vai sempre utilizar dessa forma, digamos assim, mais comum, e a forma com que nós advogados nos acostumamos de judicializar tudo isso. Para a gente começar o programa, eu vou fazer uma pergunta que você já deve ter feito aí desde que leu o título desse programa. O que é desjudicializar? Meninas, passo aí para vocês esclarecerem, para a gente seguir essa conversa. Bom, primeiro, queria agradecer ao convite de vocês, estar com vocês é uma alegria, uma honra, né? Renata sempre foi uma fera, desde que ela foi minha aluna, já levantava a plaquinha que eu já sabia, né, que ela seria um sucesso, e Rebeca, que é uma parceira de vários eventos, de vários projetos. Bom, um primeiro esclarecimento, Renata e Isabela, em relação ao termo desjudicialização, é o de que a gente tem muito esse costume de atrelar a ideia de desjudicializar, ou seja, de retirar do judiciário ou permitir que certos conflitos, que certas demandas, questões sejam transferidas para fora do Poder Judiciário, essa é a ideia, mas eu queria trazer um primeiro foco quanto ao motivo mesmo, o que leva à desjudicialização. A gente tende a pensar realmente no desafogar do judiciário, de retirar demandas do judiciário, mas mais do que isso, Renata e Isabela, é o pensamento de adequação. De você pensar que cada conflito, cada questão tem um ambiente próprio para ser solucionado. Então, essa é a ideia central da desjudicialização. A desjudicialização, a gente pode pensar nela em duas vertentes, a partir de duas vertentes. A primeira delas seria a mais conhecida, a que a gente está mais habituado, que é a ideia dos chamados métodos adequados de resolução dos conflitos fora do judiciário. Então, seria a utilização da negociação, da conciliação, da mediação fora do ambiente judicial. Mas existe a outra vertente, que é a vertente da desjudicialização de procedimentos ou de etapas ou de fases dos procedimentos. Ou seja, levar esses procedimentos, essas fases, essas etapas também para fora do Poder Judiciário, e isso tem acontecido com mais frequência para os cartórios, não é, Rebeca? Olá, primeiramente queria agradecer o convite de Isabela e Renata, estar aqui, eu na qualidade de coordenadora de núcleo temático da ESA, e estar aqui com minha amiga Renata, que é uma expert no tema, para falar desse assunto, que é um assunto muito importante e que eu bato muito na tecla para difundir cada vez mais. Então, como as Renatas bem falaram, a gente não é novidade para ninguém que o judiciário está assoberbado. Então, há uma tendência ainda um pouco tímida quando você compara com a quantidade de advogados que poderiam aderir a essa onda de tirar demandas do judiciário, mas a gente consegue identificar que há uma tendência do próprio legislador, Renata falou aqui das duas vertentes e citou as demandas que podem ser feitas em cartório, e eu vou citar aqui
uma lei muito importante para esse processo, que foi a Lei 11.441 de 2007, que permitiu inventários e divórcios em cartório. Então foi um grande marco para esse processo de desjudicialização, né, que é um reflexo de um pedido de socorro, né, do próprio judiciário e uma visão do legislador de que o cenário dos processos judiciais ele realmente está muito sobrecarregado. Basta, Renata, como você bem disse, analisar o relatório do Justiça em Números, que é um relatório anual do CNJ, onde você vê o grau de afogamento do judiciário. Então, esse procedimento que Renata bem explicou é de suma importância e eu digo que marca aí uma advocacia do futuro, realmente. O principal desafio, me parece, da gente já estar atuando nessa advocacia que você chama do futuro, mas eu diria que já é do presente, na verdade, é o fato de que nós não somos educados na graduação para isso. Nós somos educados numa cultura do litígio, numa cultura de centralidade do judiciário na solução dos conflitos, e isso nos leva muitas vezes a não perceber sequer a possibilidade de atuação do advogado para além do judiciário. Então eu diria que como é que vocês poderiam destacar a atuação do advogado extrajudicialmente? O que ele pode fazer? Como é que ele pode efetivamente ganhar dinheiro? Isso é uma preocupação. Ninguém faz nada gratuitamente, isso é uma profissão, é a minha, é a de Renata, é a de Rebeca. É claro e é justo e legítimo que a gente quer saber o que eu perceberei atuando em tal ou em tal área. E a gente muitas vezes é estimulado a cobrar os nossos honorários com base no êxito. A depender da área que a gente atua, isso é muito comum. Então, se eu estou acostumada a cobrar no êxito de uma ação judicial, como é que eu levo isso aí para o âmbito extrajudicial? Bem, eu diria que a advocacia tem um mundo de possibilidades. Eu posso falar por mim, né, como presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral e como atuante na advocacia extrajudicial. Aliás, a grande quantidade de demandas que eu atuo, 90% é extrajudicial. E, Isabela, essa questão de cobrar no êxito, né, no extrajudicial é ainda mais fácil, é uma moeda que você pode tratar com o cliente, porque como se resolve muito rápido, imagine um inventário que na justiça demora 2, 3 anos, você resolver em 60 dias. Então você pode colocar para receber no êxito, porque o êxito no extrajudicial, ele é muito perto do início da demanda, não é isso, Renata? Exatamente. Então, eu acho que a grande sacada, Isabela e Renata, é exatamente a questão do custo-benefício. Né? As pessoas tendem também a pensar que a atuação no extrajudicial pode ser mais cara, não é? Quando, na verdade, há uma compensação, né? Principalmente em razão do custo-benefício, porque o tempo para a solução daquela questão vai ser muito menor no extrajudicial. Rebeca mencionou as escrituras de inventário, de partilha, de agora extinção da união estável, mas nós temos um mundo, uma gama de demandas que podem tramitar no extrajudicial, uso capião extrajudicial, nós temos diversos procedimentos que podem tramitar no registro de imóveis, você tem diversos procedimentos que podem tramitar no registro civil das pessoas naturais, que apesar de não haver exigência da presença do advogado, mas que nós consideramos, eu enquanto registradora civil, eu considero fundamental a presença do advogado, por exemplo, no reconhecimento socioafetivo de filiação. Eu tenho alguns procedimentos em tramitação e em vários deles eu tive advogados com as partes e o procedimento caminhou muito mais rapidamente, com muito mais efetividade, porque se sabia exatamente qual a documentação que deveria ser trazida. Às vezes tem um pedido que o Ministério Público pode fazer e que aí o advogado compreende e leva a parte, enfim. Então, apesar de existirem alguns procedimentos que não exigem, é preciso que a gente destaque isso, existem alguns procedimentos que podem tramitar no extrajudicial, mas que não é obrigatória a presença do advogado, que é o caso da maioria dos procedimentos do RCPN, é o caso do reconhecimento socioafetivo de filiação, é o caso da mudança de prenome e gênero da pessoa trans, não é o caso do próprio casamento das pessoas, do casamento homoafetivo. Então, não precisa de advogado, mas em muitos desses procedimentos se mostra relevante a presença do advogado. E aí me parece que o grande insight da questão aí é exatamente a rapidez, a velocidade com que essas questões são solucionadas no extrajudicial. Muito bom, Renata. Agora eu fiquei com uma dúvida. Você inicialmente falou e deu vários exemplos aqui, todas essas situações que podem ser resolvidas por essa via. A questão é que, no começo da sua fala, você também disse assim, existem processos e procedimentos que podem começar de uma forma judiciais e sair da justiça, e existem outros também que podem começar
fora da justiça e ir para a justiça. Isso é muito interessante. Vocês citaram vários procedimentos e exemplifica para a gente, para o público, eu tenho certeza que isso é um tema muito curioso. E quais são as formas que existem assim, mais habituais, como o advogado pode trabalhar nesse processo de desjudicialização e como é que funciona essa forma híbrida? Na verdade, isso já existe há muito tempo e as pessoas não sabem. Já existe digamos, uma correlação, não é? uma constante ligação entre serventias extrajudiciais e poder judiciário. Eu vou dar o exemplo da minha realidade, que é uma serventia de registro civil. Eu tenho um procedimento, por exemplo, de reconhecimento de filiação socioafetiva, em que todas as vezes que envolve menor de 18 anos, eu preciso mandar o procedimento para o Ministério Público. Eu mando diretamente para o Ministério Público. Não é? O procedimento do casamento, por exemplo, tramita quase 100% na serventia. Mas, se surgir algum questionamento, algum pedido dos nubentes, eu mando para o juiz diretamente também. Então, isso sem a necessidade de intervenção judicial. Mas, nesses procedimentos desjudicializados mais recentemente, como é o caso da usucapião extrajudicial, por exemplo, existe essa troca também com o judiciário. Em que sentido? Na usucapião extrajudicial, por exemplo, se as partes, qualquer das partes envolvidas ali naquele procedimento discordar, houver uma discordância, por exemplo, por parte de algum confinante, por parte do proprietário registral, por exemplo, e o registrador não conseguir promover a solução consensual, porque ele pode fazer a tentativa de solução consensual, aí esse procedimento tem que ir para a justiça, tem que ir para o Poder Judiciário obrigatoriamente. Nós temos, por exemplo, em tramitação, aí está em tramitação no Congresso Nacional, alguns projetos de lei que vão mexer demais com essa troca entre judiciário e serventias, a exemplo do projeto de lei que trata da desjudicialização da execução civil. Você tem o procedimento quase todo desjudicializado e, veja, obrigatoriamente, é o primeiro, se passar, evidentemente, se for aprovado, vai ser o primeiro em que realmente retira do judiciário, mas não 100%. Por quê? Embargos à execução vão ser julgados pelo juiz. Impugnação ao cumprimento de sentença, julgado pelo juiz. Se houver qualquer dúvida, que aí eu vou passar a bola para a Rebeca, porque tem o procedimento de dúvida registral, que é muito antigo, e que já demonstra essa troca entre judiciário e serventias, não é, Rebeca? Bem lembrado, Renato. O procedimento de suscitação de dúvida é um excelente exemplo para essa conexão entre o extrajudicial e o judicial. Por meio dele, o advogado, ou a parte interessada, que tiver resignado em relação à exigência feita pelo registrador, pode solicitar que o registrador suscite dúvida ao Poder Judiciário para que aquela demanda seja resolvida. Mas você falou de outra coisa que me chamou muito a atenção e eu queria muito falar aqui, que é o usucapião extrajudicial. Bela e Renata, é um nicho de mercado excelente e muito promissor. Pouca gente atua e a gente sabe que a contingência de imóveis em Pernambuco, aliás, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, irregulares, ou seja, imóveis que a pessoa só tem uma promessa de compra e venda, às vezes só tem um recibo, é muito grande. E a usucapião, que durava anos no judiciário, desde 2015, pode ser feita diretamente no registro de imóveis, com a presença obrigatória dos advogados. Meus amigos, a advocacia extrajudicial é maravilhosa. Se vocês não entrarem, eu vou ficar aqui continuando na minha advocacia. Eu chamo vocês para isso. O que a gente percebe é uma evolução legislativa de fomento à desjudicialização. Em diversos exemplos, desde a valorização do sistema multiportas dentro ou fora do judiciário, desde a outorga ou possibilidade de diversos procedimentos completamente fora do judiciário. E aí eu diria até mais, eu sinto que essa mudança de cultura ela pode ainda não ter sido implementada a contento na nossa graduação de Direito, mas ela foi implementada pela legislação e a legislação vem trazendo isso como um valor. E aí, Renata tocou num ponto que é muito importante a gente lembrar, é que o Código de Processo Civil ele estimula, na verdade, a cooperação como base, como lógica central. E quando a gente fala em modelo processual cooperativo, isso envolve também uma forma de agir do judiciário. Então, o judiciário que coopera com o árbitro, o judiciário que coopera com o tabelião, o judiciário que, na verdade, coopera com a consecução de justiça. E aí eu queria dizer, ouvir um pouquinho de vocês, exatamente essa questão. O judiciário, ele é essencial para fazer a justiça? Sim, Bela, é essencial, mas não é a única via. Exatamente. O Poder Judiciário sempre vai existir e sempre vai ser relevante, sempre vai ser fundamental para determinados tipos de demandas, para determinados tipos de conflitos. Agora, o que a gente precisa pensar é que o Judiciário não precisa ser visto como a única via ou como a principal
via para a solução de questões e de conflitos. E aí cabe, já que nós estamos aqui conversando numa instituição que tem advogados, cabe ao advogado perceber essas oportunidades de atuação diferente da via judicial e deixar para trás um pouco essa questão da cultura da sentença, não é, Rebeca? Exatamente, é uma quebra de paradigma. Como foi falado aqui, existe uma cultura do litígio, nos bancos de faculdade a gente não está acostumado, por exemplo, a ver direito notarial e registral, nem como cadeira eletiva, agora que as faculdades estão começando a colocar. Então, vai muito do esforço do advogado, né, quebrar esse paradigma e abrir a cabeça para procurar outras vias para a solução das demandas do seu cliente. Talvez não, certamente de uma forma muito mais ágil e célere do que seria se ele procurasse o judiciário. Essa tua fala é muito interessante porque a pandemia, ela revelou isso. Os nossos clientes precisavam revisar contratos, precisavam muitas vezes reajustar os termos desse contrato, fossem valores, fosse forma de pagamento, fosse até uma postergação do pagamento sem a incidência da mora ou da cláusula penal. E a gente não tinha tempo de esperar o judiciário dar uma resposta. Então, essa habilidade, eu diria até mais, o nosso Código de Ética, o Código de Processo Civil, eles trazem para o advogado um dever de consensualidade. Dever de consensualidade não é um dever de fazer um acordo, mas é um dever de tentar construir uma ambiência de consenso, uma ambiência, na verdade, que vá para além do judiciário, como vocês também estão colocando, mas é um desafio. Tá aí o desafio e outro, mais do que nunca. Eu estou vendo aqui que a gente já tem pauta para um novo curso na ESA. Inclusive, eu quero me inscrever, você é a primeira aluna. E está nos planos. Claro. Está nos planos do nosso núcleo temático fazer um curso, ou pelo menos um módulo de um curso sobre advocacia extrajudicial, porque é extremamente importante para a gente gerar essa quebra de paradigma e fazer com que os advogados abram a cabeça e saiam da caixa de que o judiciário, sim, é importante, sim, nunca vai deixar de ser, nunca. Mas existem outras formas de resolver as suas demandas. E eu não canso de bater nessa tecla, Bela. Ah, muito bom. Bem, esse tema já está aí, já está anotado na minha cadernetinha de dever de casa para a gente já desenvolver esse curso e aplicar para que todos da advocacia também tenham contato com todos esses procedimentos que representam uma forma diferente do que a gente foi incentivado nas nossas universidades. Então, essa forma diferente, com certeza, é uma forma que vem ganhando cada vez mais espaço, porque o advogado não é só aquele que entra com a ação, que está ali ajuizando a ação o tempo todo no pé do seu cliente. Não, existem outras formas de advogar e a gente precisa acompanhar essa expansão do mercado da desjudicialização, quase que não sai. Mas nós, com certeza, vamos levar esse pleito como missão aqui. E missão dada dentro da ESA é missão cumprida. Bem, é isso. Muito obrigada vocês, meninas. Vocês realmente merecem todo o espaço aqui. Espero que retornem em breve com vários outros temas, porque dividir esse espaço com vocês é enriquecedor. Eu tenho certeza que também que está ali do outro lado teve essa mesma impressão, não foi, Bela? É isso. E eu finalizo com uma reflexão, na verdade, do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele diz que o advogado não é aquele que ajuiza litígios, mas aquele que os previne. Então, esse é o caminho. Perfeito. Pessoal, até a próxima. Fiquem com a gente.